Nesta última semana do ano, queremos partilhar no Santarém Bem Te Quer uma história bem diferente. Recebemos não um, mas dois convidados, protagonistas da mesma história de vida e de amor. Uma história que nos mostra que o amor vence sempre, que não há coincidências e que há almas que estão orquestradas para estarem juntas. Vamos conhecer a história de Ana Simas e de Rui Taveira. A Ana, 51 anos, mãe da Caetana, nasceu em Angola e chegou a Santarém em 77, acompanhando os pais numa mudança marcada pelo trabalho do seu pai. A perda inesperada do pai quando tinha apenas 10 anos moldou profundamente o seu caminho. Estudou na Escola Sá da Bandeira, mais tarde diplomou-se pelos Centros de Estudos e Formação Autárquica e integra há muitos anos os quadros da Câmara de Santarém. Mais tarde voltou aos estudos e licenciou-se em Recursos Humanos no ISLA. Em 2024, no ano em que completou 50 anos, lançou o seu primeiro livro, Eu e o Meu Contrário, sobre o qual esperamos que partilhe reflexões especiais ao longo desta nossa conversa. O Rui, 66 anos, também nascido em Angola, pai de 2 filhos, chegou a Portugal devido à profissão do pai. Licenciou-se em Direito em Lisboa e iniciou aí o seu percurso como docente. Entrou depois nos Serviços Municipalizados de Almada, onde aos 29 anos assumiu o cargo de Diretor de Recursos Humanos na Câmara Municipal de Almada. Pelo caminho passou também pelo ISLA de Santarém como professor, instituição que, anos mais tarde, se iria cruzar inesperadamente com o destino da Ana. Neste episódio, dedicado à sua história de amor, vamos descobrir como 2 vidas que começaram geograficamente próximas em África, seguiram caminhos totalmente diferentes em Portugal e décadas depois se reencontraram quando ninguém previa. Uma conversa sobre encontros improváveis, família, superação e muita cumplicidade. E aquilo que realmente importa quando 2 pessoas se encontram na fase certa da vida. É um episódio especial, íntimo e acreditamos que muito inspirador. A Ana e o Rui, sejam muito bem-vindos aqui ao Santarém Bem Te Quer. E antes de entrarmos na vossa história, há uma pergunta essencial. Quando olham um para o outro hoje, qual é a primeira coisa que vos diz o vosso coração? É para respondermos assim. É como quiserem, é como quiserem. É o mesmo sentimento sempre. Quer dizer, sentimento. Os mesmos olhos, o mesmo brilho, a mesma sensação de... é uma coisa consolidada, não é? E quando eu digo coisa, depois adiante já explico o que é. Mas na verdade, quer dizer, já não é... aquele olhar jovial que tínhamos há 30 anos, não é? É uma coisa muito mais apurada, muito mais requintada. Muito bom. E muito mais pacificada também, claro. Quer dizer, é uma coisa tranquilíssima. Maturada, pelo menos, é de certeza. Sim, temperada como osso. É verdade, Ana, concordas com esta visão? Sem tirar nem pôr naquilo que o Rui diz. É um amor como eu... achei que não era possível viver, embora nós estejamos habituados, não é, a ver os filmes e que achamos sempre que isto é impossível acontecer na vida e de repente achamos que nunca nos iria acontecer a nós e no milhão saiu-nos, é um bocadinho como o Euromilhões. E sim, é uma coisa maturada, é um amor com bases muito sólidas, nada de coisas assentes em pés de barro. Então, mas nós hoje queremos desconstruir isso tudo, queremos saber a história toda, certo? Certo. E vamos começar pelo início da história. Claro, queremos saber e para que toda a gente entenda a vossa história e o porquê de termos trazido a vossa história até aqui, como é que vocês se conheceram? Onde é que começou a vossa história? Eu vi primeiro. Eu acabei por estudar para o ISLA depois de entrar na Câmara. Resolvi, no mesmo ano em que entrei, resolvi fazer a licenciatura do ISLA. E o ISLA tinha umas instalações onde hoje funciona a escola profissional de cozinha, não é de cozinha, é se PVT, calhar. na Graça. É PVT, sim. E portanto esse era um dos polos do ISLA. E aquilo tem um bar ali à entrada do lado direito e eu no primeiro ano, caloira, fui espreitar as instalações e vejo uma figura que me chamou a atenção, o Rui, neste caso, ali encostado ao balcão, com um blusão que ainda hoje discutimos se é amarelo, se é a cor de laranja, portanto ainda não nos entendemos na cor do blusão,
E chamou-me a atenção, e a primeira pergunta que eu fiz é de onde é que ele é? Qual é a turma dele? Não é? Achei que era um aluno. E curiosamente foi a única vez que eu o vi até se passarem 3 anos. Portanto, eu vejo o Rui a primeira vez no primeiro dia que entro no Isla. E nunca mais o voltei a ver. Essa agora. E 3 anos depois, portanto isto no meu primeiro ano, quando eu entro no terceiro ano, tinha uma disciplina chamada Técnicas de Recursos Humanos, era assim, não era? Técnicas de Recursos Humanos. Algo parecido. E quando entro na sala no primeiro dia de aulas, o Rui era o meu professor. E eu, ups, ele não era aluno, afinal o tipo era professor. E portanto foi assim que nós nos conhecemos, é assim que eu vi primeiro, portanto, e portanto, acho que o Rui só me viu, aí no terceiro ano, quando me viu na turma. É verdade, ou seja, acabaste por só o conheceste como aluna Sim. quando apanhaste na cadeira de recursos humanos. E qual foi a primeira impressão que tiveram? Quando o conheceste pessoalmente, porque depois conheceram-se, houve o contacto presencial, não, face to face, qual foi a primeira impressão que tiveram? Isto é, da tua parte é mais fácil se calhar, tendo em conta que para o Rui eras uma pessoa entre várias, não é? Sim, quer dizer, eram pai 30 alunos e eu era uma delas. E portanto ele tinha o protagonismo todo, sendo o único professor. Eu achava que ele tinha muita pinta, ele tem uma voz maravilhosa, muito sensual. E depois, juntando a isso tudo, eu gosto das caras que tu vais fazendo, juntando a isso tudo, a forma de ele dar aulas era completamente diferente daquilo que nós estamos habituados. Era um professor muito desafiante e desafiador. Lançava, não é o professor comum que as pessoas estão habituadas, e isso cativou-me muito. De repente eu senti que havia mundo, não é? Havia ali mundo, e eu acho que foi isso que o Rui, que me cativou no Rui, foi ele abriu as portas do mundo. E portanto eu tinha esta admiração e ficava muito irritada quando ele faltava às aulas, porque ele de vez em quando não ia dar aulas, e eu, que era confesso, uma faltosa, não é? Até porque trabalhava e estudava, e portanto às vezes não me dava, estava mais cansada e não me apetecia, mas às aulas dele eu nunca faltava. E quando chegava lá e ele não aparecia, eu ficava furiosa. E a ti, Rui, o que é que te cativou na Ana? Como é que ela te chamou a atenção? A Ana não me cativou enquanto aluna. Até porque... Que seria? Não, quer dizer, porque nesta medida, quer dizer, sempre me distanciei muito, quer dizer, o dar Claro. aulas para mim, de resto eu gostava bastante, apreciava muito transmitir, bom, o saber, o conhecimento, enfim, tudo isso é discutível, mas o que me leva a estudar a gestão de recursos humanos, não é? Um licenciado, não sabia o que era, quer dizer, não é? Quando eu vou dirigir essa unidade em Almada, eu não sabia o que era a gestão de recursos humanos, e nessa altura, há muitos anos, julgava-se que o dirigente com perfil era o licenciado em Direito, que analisava os diplomas e tal, na verdade, interpretava-os, nada mais falso. Portanto, entendi que deveria aprofundar os meus conhecimentos e fui fazer estudos pós-graduados e na verdade, quer dizer, sucedeu comigo nessa altura aquilo que tinha sucedido na faculdade, e então, durante toda a minha curta vida até então, comecei a esgravatar e comecei a ver que aquilo que se dizia era tudo uma súmula de patranhas, não é? É como a história dos arminhos, dos reis, não é? Que nos pintavam como nós éramos crianças, que era sinal de, digamos, de majestosidade, nada mais falso, não é? Quer dizer, era de facto o sítio e a pele do arminho era a melhor para atrair todos os insetos, não é? Designadamente, enfim, as pulgas, os piolhos. Portanto, e eu, que fui professor de História, transmiti isso aos meus livros, de modo a, digamos, desmembrar, desmistificar, desconstruir tudo aquilo que eles tinham aprendido, que era mentira, como de resto é tudo em geral. Não é? Portanto, e na gestão de recursos humanos aconteceu isso também. Não é? Os cálculos eram tão mal feitos, não é? As teorias eram tão miseravelmente construídas, de resto era uma disciplina
enfim, a que ninguém dava grande importância. Eu digo, do ponto de vista teórico, doutrinário. Portanto, quer dizer, eu focava muito em mim quando estava em cena. Não havia distanciamento com os alunos e jamais pensar... Atenção, quer dizer, um distanciamento interior, Claro, eu percebo. mas eu estava sempre presente, estava sempre com eles, Davas tudo o que podias dar, estimulá-los. estritamente profissional. Sim. Eu ficava estouradíssimo ao fim de uma hora de ensino. Com a Ana, quer dizer, a coisa foi posterior, já não me recordo em que ocasião é que eu olhei para ela e disse que é grande a categoria, grande a pintarola de miúda, não é? Porque a Ana, de facto, era muito diferente. Já foi no teu 5º ano. Ou seja, já foi, não foi? 2 anos depois. Pronto, ok. Foi. Pronto, e é isso. A Ana tinha uma essência que hoje em dia é muito difícil de encontrar. E sempre que eu encontro procuro aniquilar para ficar só com um exemplar. Não é? Uma boa estratégia. Uma boa técnica, de facto, nem pensar essa técnica. Tão bom. Ok, então começam a namorar no teu 5º ano de curso. Sim, o Rui liga-me no verão. Eu até o confundi, achei que era um amigo do meu irmão, porque não estava a ver quem era o Rui que me estava a ligar. E vamos tomar um café, convida-me para tomar um café, vinha fazer umas orais, creio eu, a uns alunos, e fomos tomar um café. E depois começámos a conversar, digamos que a mandar mensagens, os telemóveis eram embrionários ainda na altura, é um facto, mas começámos a conversar e acabámos por namorar. O Rui estava durante a semana a trabalhar e eu também. E ao fim de semana eu ia ter com ele. Okay. E portanto passava ao fim de semana com ele. E isto durou que ano? Depois só o ano... No final disto de pai 2000, terá sido por aí, okay. Isto durou pai um ano. Okay. Mais ou menos um ano. Foi o Rui que me disse depois que eu tinha passado, tinha uma cadeira em atraso e fiz o exame e portanto as notas saíram. Outra cadeira que não a dele. Que não a dele, sim. Não, era uma estatística que é coisa que não é, quem é da área de letras toda a gente sabe. Foi um bom mensageiro. Ele foi um mensageiro, exatamente, e festejámos nesse dia. Eu ia a caminho de Lisboa quando ele me disse que a nota já tinha sido, porque não dava... Então namoraram um ano e tal? Mais ou menos um ano, sim. Até que eu me acobardei. Porque o Rui era um homem que continua a ser, mas na altura eu era uma miúda, não é? E portanto o Rui era uma mente brilhante para mim, era o mundo, abriu de facto as portas do mundo, mas eu achava que era muita areia para o meu caminhão. Eu sou scalabitana com muito, porque não nascendo sinto-me scalabitana, mas gosto muito da província. E achei que isto não vai dar certo porque ele tem um mundo muito diferente do meu, tem um andamento que eu não vou conseguir acompanhar e portanto antes que eu me magoo mais vamos ficar por aqui. E eu acobardei-me. E foste tu que puseste fim à relação? E fui eu tenho que confessar a verdade, que fui eu que disse ok, pronto, não é possível, sem dar muitas explicações, e eu acho que aí não fui maravilhosa, mas porque tive medo, é verdade. Na altura fecharam bem, ou seja, ficou tudo bem fechado, ou sentiram que ficou qualquer coisa suspensa quando acabaram a vossa relação? Eu acho que não, ficou, eu pelo menos para mim estava claro. Estava Rui também para ti? Não, é que assim, eu fiquei... Que eu estou a falar como homem para homem, assim, as coisas como uma mulher não é fácil de entender. Tenho de assumir que fiquei triste, não é? Mas sabia também que a Ana precisava de dar o salto dela. E vi até, porque isto é mesmo assim, e foi mesmo assim. Eu vi nessa fratura, digamos assim, mais um gesto do encanto dela. Não é? Esta miúda é mesmo encantadora, está a acabar comigo, é fantástico. Deve ter sido a primeira. Tanto mais que, não é? Passado algum tempo,
quando ela me liga a dizer que vai casar, e eu começo a brincar com ela, não sei porque é que vais fazer isso, não vais ser feliz, se não comigo, não é? Isto aconteceu, não é? Portanto, lá está, esta é, digamos, é a primeira demonstração, não é, do enorme afeto que já havia, não é? Porque, enfim, eu tinha tido já uma vida muito apreciável enquanto profissional, calma. Não é? Que me levou a conhecer muitas Ana pessoas. gostou do não é? adjetivo Portanto, apreciável. tinha muita experiência de vida, não é? Ai de mim que não tivesse, porque senão não conseguiria. Não davas tiros no escuro, sabias o que ias, sabias o que querias da tua vida, tinhas um propósito. Isso nunca soube, não é? Não, porque normalmente a experiência ensina-nos por vezes a definir propósito, a definir ando aqui a fazer o quê, afinal isto é o que eu queria e... Vamos lá ver, a experiência de vida nada mais é que a soma de vivências, não é? Agora, quer dizer, pode haver certamente muita gente que vivenciou coisas extraordinárias, não é? Mas que hoje em dia se questiona sobre aquilo que é a razão da sua existência e da sua vida, não é? Portanto, mas isto é pedra filosofal, não vale a pena estar a bater mais no ceguinho. Aquilo que sucedeu comigo foi esta coisa que eu nunca tinha vivido, não é? Que era tudo era simples comigo e com a Ana. Tudo era tranquilíssimo. Não havia discussões, não havia diálogos difíceis por vezes? Não, só nos ríamos, só nos divertíamos. Era uma coisa impressionante. Muito, ainda nos continuamos a divertir. Aliás, fizemos coisas, penso que se não foram únicas, não é? Nós conseguíamos fumar os dois no duche. Não Estava é? a pensar nisso, já nos tinhas contado isso. É verdade. Portanto, não, quer dizer, era uma simplicidade tão grande que dava um prazer enorme. Não é? Tudo encaixou, foi uma fase da vida em que tudo encaixou, portanto não entendeste na altura porque é que as coisas estavam a acontecer, porque é que ela estava-se a afastar e menos entendeste pelo que eu percebi quando anunciou que ia casar com outra pessoa. Então, menos entendeste. Não, portanto, nós afastámos. A Ana afastou-se de mim, não é? Eu entendi aquilo como um momento quase literário, poético, não é? Eu gostava muito dela. Fazia parte do crescimento dela. Por um lado, mas por outro lado, não é? É isso, penso eu. Na minha experiência como advogado, eu percebi que esta ligação é aquela que mantém as pessoas unidas. Não é? Esta ligação de almas, de vínculos emocionais. Absolutamente. Se vinculam Absolutamente. E não se perdeu. Portanto, Mesmo não durante esse havia essa fricção dos egóica, não é? Aquela, Sim. Não havia uma tranquilidade. Ela apreciava as minhas brincadeiras e os meus destemperamentos também, porque assistiu a alguns, porque eu era de facto um jovem destemperado. E Ana apreciava, ao contrário das outras pessoas que sentiam mal. Mas eu, enfim, era muito histriónico, muito teatral, mais para brincar com as pessoas e comigo próprio. E foi isso. Ok. Então, sim, tu casas, já percebemos essa parte. A tua vida segue, casas. Porque reparem, eu tinha a noção que o Rui era o amor da minha vida, mas as coisas são aquilo que são e, portanto, cada um seguiu o seu caminho. Embora nós nunca tivéssemos cortado os laços do ponto de vista afetivo de todo, mas eu gostava, fazíamos aquilo que se chama prova de vida, não é? Quando as pessoas recebem pensão, aposentam e recebem pensão, têm que fazer anualmente prova de vida para continuar. Vocês iam fazendo provas de vida. Nós íamos fazendo provas de vida para saber que o outro estava bem. Era um bocadinho por aí. Eu caso, 4 anos depois de casar nasce a Cuca. E algum tempo depois entro em processo de divórcio, como muitos outros casamentos. Claro. A coisa não correu bem e pronto, e cada um seguiu o seu caminho de forma muito tranquila também. E nós voltamos agora
para perceber então e depois como é que eles E voltaram. no ano em que eu estou que em te processo separas, de divórcio, não é? O Rui, numa das provas de vida, vem-me dizer que se calhar é a última prova de vida que faço, mais ou menos isto. Manda-me uma mensagem a dizer-me que está doente, que tem um problema grave, um problema oncológico e que queria dizer-me: tu foste a mulher da minha vida. E pronto, e caí, eu pensei, não, eu estou em processo de divórcio também, eu não vou... Se ele tiver pouco tempo para viver, eu quero viver com ele. Espera agora aí, que eu quero ouvir ao Rui. O que é que passou na tua cabeça quando ligaste para a Ana nessa vez? Não liguei. Mensagem. Enviei-lhe uma mensagem. Então conta-nos. Quer dizer, passou pela cabeça foi exatamente isso. Eu sabia que ia morrer, ou seja, eu tinha a sentença Destinada, não é? destinada, eu diria, mais do que isso, porque já tinha sido lida. Os médicos no Porto não me operavam. Não é? Tinha tido um incidente isquémico e eles tinham medo de me operar. Portanto, ok, cancro no estômago, sem atuação, dá. Cancro no pulmão. Eu disse estômago, Disseste. pois, sem esquecer o do estômago. Não, foi só do pulmão. E depois é que tive um outro. Tiveste um AVC, entretanto, eu percebi na altura, houve um AVC antes disso. Um AVC, sim. Sim, e então, quer dizer, não havia muito mais a fazer. Não é? Eu também não sabia, nunca fui pegas, portanto, entreguei-me à minha sorte. E diz, tu é que sabes, já, trata lá disso, mas alguém que pague os serviços fúnebres. E a Ana respondeu-me de uma forma algo irritante, não é? Ok, não vais nada morrer, não sei o quê, há para aí umas coisas e tal. E foi isto. Quer dizer, foi sensacional. Mas sem saberes nada dela. Fizeste isso na consciência que tinhas que o fazer. Não havia mais nada permitado. Eu tinha que dizer a ela aquilo que... Não, sim, sem dúvida. Não havia intenção sem de mais dúvida. nada. Sem dúvida, porque, quer dizer, isto também, uma coisa destas também só se diz na morte, não é? Claro, os dados estão lançados, não é? Exatamente. Pronto, e uma vez mais a Ana surpreendeu-me, porque isso é que era bom, isso é que querias tu, autenticamente, não é? Logo agora, porque ela estava detentora de mais verdade que tu, não é? Logo agora, nem pensar. Eu não sei porque consigo me rir com sofrimento, porque se era um ato, não, eu estou-me a rir, mas é um sorriso de felicidade, tendo em conta que era um ato teu de dor, porque tu estavas com a consciência que podias morrer, era uma coisa experimenta, estava a acontecer. Mas não era dor, Marco, não era dor, seguramente. Porque tinhas Não, dor... Estava tranquilíssima em relação Dor ao da meu alma, destino. é o que o Marco está a dizer. Sim, Dor no nesse sentido aspecto, de... sim, nesse aspecto, sim. Rui estava muito pacificado com essa possibilidade de morrer. E isso não te chocou ainda mais, Ana? Chocou-me. Quando foste ao reencontro dele, o que é que sentiste? Chocou-me porque, precisamente por causa desta, Exato, tipo. desta tranquilidade que não é normal quando tu tens uma sentença de morte. Pronto, é uma sentença de morte, não é? Na verdade. Ele estava bem do ponto de vista... Continuava o Rui em todos os momentos... Com humor, com boa disposição. Com humor, com boa disposição, a brincar, a Desafiador. rir-se dele próprio, que é uma coisa É que as ótimo. pessoas têm muita dificuldade e que o Rui não tem, que é rir-se dele próprio. E digamos que das maleitas que foram ficando, e eu tinha a certeza, ele não pode morrer, isto é impossível, quer dizer, há um outro eu, numa versão masculina, que é a única pessoa com quem eu me identifico que vai embora assim de repente tão depressa, não dá. É Logo impossível. agora, nem pensar. Logo agora nem pensar. E portanto, quando o vi, foi assim uma... Sabes, se calhar a Filipa, porque é mulher, o Marco falou de homem para homem, vamos falar de mulher para mulher, aquelas borboletas da primeira vez, quando eu vi o Rui, revi o Rui, tinha aquelas borboletas da primeira vez de uma emoção. Eu passei Vocês a não viagem... se viam há quantos anos? Vimos no Alvor. Vimos no Alvor... 2018 para 2000, portanto, 18 anos. Não, tínhamos-nos visto no Alvor, que eu tinha-me encontrado com ele ali. Mas foi esporádico, não estava? Sim, pá, aí uns 5 ou 6 No anos. fundo foi 2000, 2018, foram 18 anos de interregno. Sim, aí sim. Para termos a noção E da depois, dimensão. nós ali a meio, eu fui uma vez ter com ele a Alvor, sabia que ele estava em Uma Alvor, prova de descobri, vida. fui fazer, mas Uma fui fazer prova de vida física. E portanto, foram pai de 6 anos. E ele continuava com aquela boa disposição, mas eu tinha aquela, como é que eu vou encontrar? Porque o Rui tinha-me dito, eu tive um AVC,
E, portanto, e agora tenho este diagnóstico, é um bocadinho como é que tu vais encontrar a pessoa fisicamente também, e não só fisicamente, como é que a vais encontrar em termos psicológicos. Eu acho que encontrei o Rui, eu pensei, não, ele está igual a ele próprio, só precisa daqui de um ajuste, não é? De umas peças arranjadas, de substituir aqui qualquer coisa. Mas há um pormenor interessante aqui, Ana, é que a Ana consultou duas pessoas que me são muito caras, muito queridas. É verdade. E para saber qual era a opinião deles, não é? Se eu devia ir ou não. Se ela, o meu irmão, que é médico, disse não. E o meu grande amigo disse não. Mas Acharam que era melhor não estar há que juntos. fazer um Já estavam a tratar enquadramento. como moribundo. Não, há que fazer um enquadramento. O irmão do Rui, porque eles não sabiam da minha situação. Eles sabiam que eu tinha uma filha, mas não sabiam se eu me estava... Eles até poderiam eventualmente achar que eu estava casada e que não teria mal nenhum se uma amiga fosse visitar um amigo. Mas acharam que lhe ia fazer pior do que melhor. Porque ninguém... Não era expectável para ninguém que nós, digamos que retomássemos a nossa relação. E, portanto, o que é que ela vai lá fazer? Se ele sempre gostou dela... ela vai lá num momento mau da vida. Vai pô-lo pior. Exatamente. Foi claramente essa a intenção. E lembro-me que do amigo do Rui, nosso amigo, quando eu estava no comboio, eu apanhei um comboio para ir ter com ele ao Porto, ele pergunta-me e eu digo, desculpa, mas não consegui deixar de ir, já estou no comboio. E, portanto, fui ter com o Rui, mas foi uma viagem. Foi bom viver novamente aquela coisa que nós só vivemos na adolescência, não é? Das borboletas, mas por outro lado tu vais digamos, com a certeza do que vais encontrar do ponto de vista, eu já conheço esta pessoa, não estás a ir ao desconhecido, já estiveste com ela, já tiveste a oportunidade de conhecer a intimidade dela, portanto não é ao desconhecido, mas é como se fosse tudo começar outra vez. E depois a sensação do reencontro, depois de estares com o Rui, mesmo a saberes do problema e do drama que ele estava a viver. Chorei a viagem toda para cá. Mas quando estiveste com ele, a sensação foi, isso desapareceu? Completamente. E nunca mais se largaram? E nunca mais nos largamos. Mas houve em algum momento, sei lá, a sensação... Dúvida não houve, Filipa, sabes? Essa pergunta é uma pergunta que me fazem com frequência pessoas muito próximas. Se algum momento eu tive a dúvida, nunca tive essa dúvida, muito pelo contrário. Lembro-me do meu irmão manifestar essa preocupação, de me dizer a mim, porque de facto o diagnóstico do Rui não era fantástico. Demasiado reservado. Quando ouvimos um problema, é no pulmão, toda a gente treme, porque o pulmão normalmente este cancro específico é sempre um cancro mais agressivo em termos ou tem uma taxa pelo menos de sobrevivência muito inferior a outros da mesma família. Quando ninguém quer operar. Abrir, não é? Ninguém Exatamente. quer abrir. Exato. E a verdade é que o meu irmão também me disse isso. Eu fico um bocado receoso e eu disse ao meu irmão, olha, pode ser um mês, podem ser 10 meses ou 10 anos, mas eu vou viver isto. E se lhe acontecer alguma coisa, eu vou sofrer que nem uma condenada, mas eu não vou deixar de viver isto. E, portanto, eu não tive dúvidas nunca. Então, diz-me tu, porque passaste por isso, não tiveste essa experiência nunca na vida, os sentimentos que temos por algo ou por alguém é possível congelar, é isso? E depois, passados uns anos, podemos descongelar e mantemos igual? Os vínculos são os mesmos? Foi isso que te aconteceu? Em 2000 para 2018? Não houve congelamento. Sequer? Não. Okay. Eu nunca menti a ninguém. Não houve congelamento. Ok. O Rui, algumas das pessoas que eram minhas amigas, que hoje são amigas do Rui, depois de o conhecer, ouviram-me sempre dizer: o amor da minha vida foi esta pessoa. Portanto, tu não congelas. Está lá. Está lá, pode Sim, estar. falas no pretérito passado, já foi no passado, sabes que estava lá, Sabes ficou que lá, mas sim, não congelas, não é presente, está lá. mas foi, muito bem. Porque o que vem depois disso Muito bem. não é a mesma coisa. E tu consegues, quando tu tens a experiência de dizeres que aquela pessoa é o amor da tua vida, tudo o que vier depois, todas as pessoas que vierem depois, tu podes gostar delas e ter carinho por elas, mas nada se assemelha àquilo. E, portanto, tu consegues fazer essa diferença clara. Eu não acredito que as pessoas tenham dois grandes amores na vida. Tens o amor da tua vida, ponto. O resto são outras coisas. Sim, que preenchem de outra forma, que dão Preenchem de outra outras forma. energias, Sim, mas são outras coisas. Olha, e em relação à história do Rui, depois
o Rui estava no Porto, não era? E acabou por haver alguém em Lisboa que reverteu o diagnóstico do Rui e disse que afinal era operável. Sim. O Rui Isso foi mais uma sorte. E foi muito tempo depois ou foi Não, foi naquele logo contexto. a seguir a Ana ter aparecido? foi logo a seguir. Foi logo a seguir, exato. Eu acompanhei já a operação. Quando eu envio a mensagem à Ana, eu filo, enfim, convencidíssimo, Que era para uma contextualizar. despedida. Eu estava com uma prima minha, que era foi pneumologista, e que morreu há pouco tempo de cancro no pulmão. E quando eu lá cheguei, ela fez-me os raios-x, enfim, todos os exames, disse que os meus pulmões estavam espetaculares e não sei o quê. Até que eu saio com ela para um evento qualquer, um aniversário, não sei de quem, e começo a ver várias imagens, não é? Mas que tenho uma sangria, já estou a ver, não pode ser. E realmente, bom, aí, pronto, quer dizer, tive pensamentos, há qualquer coisa que nunca tinha tido aquilo, uma coisa estranha. Quando eu falo com a minha prima, não é? Fomos primeiro a uma médica Oftalmologista. Que terá percebido, aliás, a minha prima também percebeu mais ou menos, fomos imediatamente para o hospital, começaram a fazer uma ataque e a minha prima disse, não, mais para baixo. Bom, e foi ela que me descobriu praticamente a doença. Diagnosticou. Foi ela que Sim. Viu o nódulo, sim. portanto, Viu o quando nódulo. fazem ataque por causa do AVC, veem um nódulo um bocadinho mais abaixo no pulmão. E eu, quer dizer, se é que isto tem interesse, não é? Mas reagi digamos, porque, quer dizer, eu tinha vivido a minha vida assim, quer dizer, ok, chegou a hora, está bem, tudo bem. Os médicos estavam, coitadinhos, não conseguiam olhar para mim, estavam deprimidos, a minha prima estava, enfim. Eu só queria era vir para o Porto para beber uma cerveja e estar tranquilo, não é? Portanto, eu aceitei, digamos, isto não, enfim, não é explicável, tem a ver com o que cada um sente quanto ao seu propósito de vida, quanto à sua existência passada. E pronto. Se tivesses que morrer naquela altura, morrias sereno Sim, e sim, consciência que a tua vida perfeitamente. foi vivida. Aliás, eu disse à devidamente. Ana na mensagem, peço-te que... Peço-te que não me ligues. Como é que alguém mandou uma mensagem desta? Alguém a dizer, foste a mulher da minha vida e escreve no fim da mensagem, peço que não me ligues. Eu respeitei. É como Sim, quem mas diz, não vem foi cá. assim, Não, foi- eu respeitei não 24 foi assim tão horas. duro. Não foi assim tão... Não, foi amoroso, mas eu respeitei 24 horas. 24 horas depois disse, não me ligues. Não, ligo. Eu liguei, não é? Portanto, Ok. é verdade. Mas no Porto não operam, mas a prima do Rui Sim, conhece exato. uma pneumologista oncológica no Polivalente Absolutamente. e marca uma consulta para o Polivalente. E ele nunca conhecia o médico que o operou. Eu sei o nome dele, mas nunca o conheci. E o médico que o operou diz-lhe, não se preocupe. É já. É já. Eu vou fazer-lhe aí uns furinhos, mas se eu vi que se está a ficar na Marquesa, Parte-lhe eu as parto as costelas costelas todas. Mas eu tiro-lhe isso daí. Espetacular. E, portanto, foi, ele estava de férias Esta e foi operado. pessoa mais parecida contigo, se calhar, no mundo da Sim, medicina. eventualmente. Mas isto é um conjunto de circunstâncias absolutamente anormal. Não é? Os achados. Depois, de resto, acontece-me o mesmo. Eu queixo-me Depois, já aqui estou em Santarém com a Cuca e com a Ana, começo a sentir uma coisa estranha no ouvido, não é? Isso não sei o quê, dizia. Ok, mas eu quero ir ver o que é que o médico diz sobre isto. E fui ao otorrino. A senhora disse, está bem, mas abre lá a boca. E descobriu-me para aqui, não é? Uma leucoplasia. Um câncer em criação. Estava no viveiro já. A seguir, portanto, repara este percurso, não é? Tem um problema oncológico, faz quimioterapia, portanto é operado, faz a quimioterapia, termina a quimioterapia em setembro, consegue ter sempre os valores impecáveis para fazer quimioterapia, nós também fazemos alguma terapia complementar, etc. E passado uns meses, aparece uns meses, talvez quase um ano,
uma leucoplasia na garganta. E aí foi-me abaixo. Que foi? Agora não quero. Agora não quero eu. É verdade. Que foi encontrada por acaso. Outro por Por acaso. acaso, outra chave. Do ouvido e tal. Não. Deixa cá ver a garganta. Só para ver a garganta. E encontrada. E houve intervenção? Houve E há remoção? uma intervenção, novamente, sem ter que fazer tratamentos, mas há uma intervenção, mas agora já em Santarém. E, portanto, há uma intervenção novamente. E o Rui aí ficou, pensou, epá, quer dizer, dão-me um bocadinho, eu provo um bocadinho, agora não me dão mais nada? Não dá Mas para foi ser tudo assim. muito, a autora é precoce, foi tudo muito... Foi tudo precoce, era um início, era uma coisa que se não fosse intervencionada naquele momento, Podia, viria a podia. tornar-se uma coisa mais complicada. Quantos anos é que já se passaram? Desde o início, estamos a falar de 7. Foi antes da Certo. pandemia, portanto... Estás a ver? O quê, querido? Sim. quase. Sim, pois, exato. Sim, desde o início, desde que nos reencontramos, de 7 anos. Mas quer dizer, o que vale dizer é isto. Eu agora não quero. Quer dizer, não é? Quer dizer, agora é que eu sou feliz, é que. Não, decididamente, não, eu reclamo, não é? Agora quer ficar. Pois, Ficaste amargo, ficaste revoltado. Fica. E com todos notavam que tu não eras o mesmo, que a mesma Fiquei, reação não era fiquei toda a mesma da outra vez. revoltado e desolado. Não? Mas claro, lá estava aqui o meu anjo louro para me salvar e uma vez mais Tu sentes isso, Rui, que foi o amor que te salvou? não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima. Aliás, há uma coisa que, entre outras, mas esta é muito particular. Quando eu reencontro a Ana agora, não é? No Porto, portanto, não é? A primeira vez, não é? No Porto, aquilo foi tão normal como se eu nunca tivesse deixado de a ver. Não é? Ou seja, não houve nenhum reacender de chama, ou como se diz isso, não é? Nada. Quer dizer, aquilo foi, não é? Como se nós tivéssemos estado reunidos desde sempre, não é? Isto, para mim, é extraordinário. E eu diria, o indicador daquilo que tu, Marco, me perguntaste. Quer dizer, é realmente, o sentimento que eu tenho é o de que a Ana é o grande magma do vulcão que aconteceu na minha vida. Então, vocês os dois, eu pergunto para os dois, agora não passou para ti, mas responde primeiro, antes de haver a resposta da Ana. Estas pausas, os regressos, estas dores, todo este processo, achas que isto tudo teve um propósito na vossa vida? Se daqui a uns 50 anos alguém vai olhar para a vossa vida e vai estudar-vos Isso para mim é o tão vosso claro. timeline, há um propósito, isso tinha que acontecer assim? Achas que tudo isto Não pode ir mais longe. Será que isto está para aqui mãozinha de não sei de quem? É evidente que sim. Mas é que eu nem sequer questiono. Eu não me ponho a pensar, e tal. Não, eu tenho a ser. Quer dizer, faz parte de mim. Não é? Faz parte integral daquilo, da minha constituição anímica, física e não, isto é uma questão da alma, essencialmente. Não é? Portanto, isto foi orquestrado. Não é? Isto foi. São os arquitetos. São os arquitetos. Eu acho que as coisas não. Repara, Marco, as coisas não acontecem por acaso. Eu não acredito nos acasos, nem nas coincidências. Acho que as coisas têm um propósito. É precisamente aquilo que tu disseste. Não tinha que ser na altura, se calhar nós, por muito amor que nós tivéssemos um pelo outro na altura, se calhar não estávamos preparados, sim, para o que vinha depois. Exatamente. Eu acho que as coisas aconteceram quando tinham de acontecer. Eu não tenho nenhum lamento pelo facto de não terem acontecido mais cedo ou de não ter sido sempre, até porque eu precisei de fazer o caminho que eu fiz para chegar onde eu cheguei, para estar hoje da forma como estou, e o Rui também. E depois eu precisava de ter a filha que tenho, que não podia ser com o Rui, tinha que ser, aquela pessoa tinha que estar no meu caminho para eu ter a filha que tenho e para nós nos reunirmos os três mais tarde. As coisas têm esse propósito, não tem aquela coisa, se eu não tivesse, não tenho esse lamento, não. Se eu não me tivesse acobardado,
acho que se eu não me tivesse acobardado, se calhar nós não estávamos juntos porque não sim. estávamos preparados para isso. Nós Portanto, tivemos aqui há dias um outro convidado, o David Antunes, e o David de facto defende muito a tua visão. Ele diz que tudo na vida tem que acontece assim porque tem que acontecer. Sim. E nós não temos que contrariar, temos que nos deixar ir. No caso que nós perguntámos a ele se tivesse ficado em Londres, hoje como é que é a tua vida? Ele não tinha que ficar em Londres, a minha vida tinha que ser aqui, eu tinha que ser por este caminho. E a lógica é que nós às vezes não podemos querer mudar o percurso que nos está destinado. Cabe a nós saber, conseguir compreender, por vezes é incompreensível, a dor de afastamento. Se calhar tu hoje compreendes, mas na altura tu não compreendeste. O Rui confessou aqui que na altura não entendeu, resignou-se e ok, é o que ela quer, é o que eu vou respeitar a decisão dela, mas tudo isto tinha um propósito. Repara, tu nunca entendes formidável. quando as coisas te acontecem, Claro. tens aquela sensação tens de passar. distanciamento. Exatamente. E porque a nossa vida, tu só tens sempre dois caminhos. Tu escolhes a linha A e tens um resultado, e escolhes a linha B e tens outro resultado, e se não escolhes a linha B, o resultado. Portanto, tu não tens essa hipótese, tu não tens esse poder. Estão-te destinados caminhos e tu vais escolhendo qual é aquele que queres. É como se tu passasse um comboio na estação e tu vais entrando e saindo nas paragens que tu queres entrar e sair. Deixa-me só abrir um parênteses. Há uma coisa extraordinária que podem perfeitamente conferir. A ciência diz que o livre-arbítrio não existe. A própria ciência. Não, e documentadamente, profusamente documentada. Portanto, e é muito interessante porque o juízo da academia dos cientistas concorda em que eu, quando vou comprar um carro, já sei que carro, previamente já sei que carro vou comprar. Que cor é que quer? Eu já sei previamente qual é a cor. Portanto, dizem que o livre-arbítrio não existe. Bom, quer dizer, Faz sentido. está aqui a Faz prova. sentido. Quer dizer, está aqui a prova. O que é que vocês acham que ainda têm para viver juntos? Nós vivemos os dias completamente. Não é? Isso não significa que façamos para aqui uma festa de carnaval diária. Não é. É plenitude. Festejas o estar vivo diariamente, festejas a vida diariamente, ou melhor, festejas a vida em casal diariamente, celebram. Absolutamente. Não tem que ser com champanhe. A celebração pode ser com Absolutamente. beijo, pode ser com Com mensagem. champanhe, porque não? Eu não posso. Tem muito açúcar. Mas a minha vida é muitíssimo tranquila. É como se a Ana abriu, não é, o caminho com uma luz. Não é? Eu limito-me a seguir esse caminho, até porque sou preguiçoso demais para andar à procura de atalhos. Não é? Portanto, é isto. O que eu sinto é que a minha vida é plena. Plena. Ok, e muito bem. Santarém é o vosso ninho, é o vosso castelo, tem Santarém. Ambos são de fora de Santarém e ambos escolheram vir para Santarém morar. Nunca pensaram sair de cá? Sair de cá, neste caso? Não, Marco, não, repara, eu não escolhi vir para cá, eu vim com a família, não é? E o meu pai também não escolheu vir. Aconteceu, ofereceram-lhe esta possibilidade de ele vir para cá trabalhar e ele veio e viemos todos. Eu não troco. Eu hoje conversava isso com o Rui e digo isso muitas vezes. A qualidade que eu tenho de poder almoçar todos os dias na minha casa com a minha família, eu não troco por nada. É muito importante para mim. É o único sítio, por muito que nós possamos ir aqui ou ali, é sempre o sítio onde eu quero ir ficar. Vocês viajam muito? Passeiam muito? Não, nós não viajamos, já viajamos mais, não viajamos muito. Eu sou pitósga e o Rui pitósga é, portanto... Desfrutam então do vosso espaço, desfrutam da vossa cidade? Eu gosto muito da minha casa. Aliás, não falamos disso, vocês depois acabaram por casar em casa. Acabámos por casar na nossa casa, fizemos umas obras na casa, acabámos por casar, convidámos assim um grupo muito restrito, éramos pai 30 no máximo, e celebrámos... Foi lá o conservador a casa? Foi lá o conservador a casa e aconteceu por acaso uma coisa bom. Gira, porque nós combinámos que não trocaríamos alianças. A mim não me faz sentido, eu não gosto de alianças. E, portanto, quando a conservadora perguntou
se íamos trocar alianças. Nós dissemos que não, mas houve umas amigas nossas que compraram umas alianças e nós tivemos que trocar alianças. Elas estão lá em casa, Só nós para não o usamos, simbolismo da mas coisa. tivemos que trocar alianças e não estávamos à espera que isso acontecesse. Mas casámos em casa, assim, é um sítio... não é a casa, não é muito mais do que isso, é o lar, é o São sítio de vocês. conforto, somos nós. E a Cuca, independentemente de já ter os seus 17 anos, adora estar em casa também, e gostamos, é o nosso ninho, e não pensa em sair, por acaso não pensamos nisso, não. E não me Quando- perguntam isso a mim? Não, tens razão, porque de facto tu és mais, é mais anormal o teu caso diz para Santarém, porque tu eras de fora, eras da margem sul, Eu? salvo erro. Eras Sou do quê? Da margem sul, tu Não, mudaste. vivi lá. Vivi. Sim. Eu Não, mudei és de em casa termos para aí de- umas 30 vezes. A sério. A sério, a sério. Então nasceste em Angola, então vieste. Nasci em Angola, vim, voltei, mas entretanto estive em Cabo Verde e bom. O teu pai. O teu pai era o. Sim, a o meu vossa pai, locomotiva. sim, obras públicas, portanto. Mas realmente, quer dizer, Santarém é a nossa cidade, não é? Em primeiro. E eu fui abordado. Tive uma abordagem, enfim, subliminar, ainda que subliminar, para mudar. Queriam-me levar desta para melhor. E eu disse: não, fica aqui. Pá, não acredito. Fica aqui. Portanto, haverá melhor? Talvez. Dizem que sim. Mas esta também é boa, não é? Não, Este local esta também é bom, esta esta também é única, boa. esta é a única porque é nossa. Exatamente. Bem, já moras cá há quanto tempo em Santarém? Já há uns anitos, já moras há 7 anos que Sim. moras. Sim, muito bem, muito bem. Então vem um livro, não é? É um O livro, quando fizeste 50 anos, também quiseste celebrar de uma maneira, a tua maneira, de uma forma peculiar e diferente, e lançaste aqui o Eu e o Meu Contrário. Foi a tua forma de celebrar os 50 anos e também de alguma forma de homenageares o Rui, a vossa história. A teu nossa percurso. miúda Depois gira. deu-te um pânicozinho quando percebeste que isto afinal foi lançado ao mundo, porque achaste que isto ia ser uma coisa mais uma vez íntima. Sim, eu escrevi umas coisas, uns textos, umas reflexões sobre aquilo que é o cotidiano, que nós às vezes não temos tempo para parar para pensar, mas quando se passa por coisas como nós passámos pela doença do Rui, nós preocupamos sempre muito com o doente, esquecemos do cuidador, que tem que fazer aquilo que o doente não tem. O doente permite-se a estar doente, não é? E o cuidador, A sentir. e o cuidador tem que fazer de conta que está tudo bem e que vai Exato. tudo ficar bem. E portanto eu fui escrevendo umas coisas e o Rui começou a dizer-me: e tens de publicar, e portanto eu lia-lhe os textos, às vezes escrevia um texto e acordava: bebê, ouve o meu texto, e ele ouviu sempre atentamente alguns dos textos que eu fui escrevendo, e por que não? Vamos lá então fazer uma coisa para os amigos, assim, uma coisa íntima. E no meio disto vem uma editora e eu, como tudo na minha vida, ok, vamos embora, vamos fazer. Eu só percebi, de facto, como disse a Filipa, que isto tinha uma dimensão diferente quando me disseram: vai estar nas plataformas, vai estar aqui, vai estar ali, toda a gente vai poder comprar. Estava feito, foi quando recebi a prova é este que eu trago. E também foi feita a duas mãos quase, tendo em conta que o prefácio foi feito pelo Rui. O prefácio foi feito pelo Rui. Isso aí está muito bem escrito e vê que tens muito talento para escrever, portanto, não sei se tens escrito ou uma vez escreveste, nunca escreveste assim umas coisinhas. Não concordo, mas. Não, tenho uma escrita muito hermética de jurista, de advogado, que me irrita muito. É pouco plástica, pouco. Mas enfim, pronto. A Ana Eu não tem, concordo a Ana nada tem. com aquilo que ele acabou de dizer. Imagino que não. Não concordo nada com aquilo que ele acabou Então, o de dizer. propósito, no fundo, era mais do que tudo homenagear. É, Era enaltecer algo que tu sentes É. também, porque para nós, desde que nos contaste a história, nós soubemos a tua história, andámos também a falar contigo, sentimos que é uma história super inspiradora. Porque tens aqui situações que muitos dos que nos estão a ver passaram na vida. Quer por amores perdidos, quer por doenças graves, quer falta de propósitos de vida, quer por... Perda do pai. Exatamente, e há uma série de coisas que eu sinto que vocês passaram e que estão aqui a mostrar que tiveram aqui, souberam controlar, souberam viver isso e eles estão com um sorriso a contar a história, estão a recordar. E portanto nós achamos que de facto o livro ajuda imenso também, se calhar. Sabes que tu, quando perdes o teu pai aos 10 anos, que foi o meu caso, achas que o teu futuro é muito... Está hipotecado, não é?
Perdeste a raiz. Perdi a raiz porque eu tinha uma ligação ao meu pai muito forte, e perdi a raiz. E, portanto, entras em modo, ficas com a mãe, que eu lembro-me que dizia sempre à minha mãe, que foi na altura que apareceram o shampoo e o amaciador junto, eu dizia à minha mãe que era o melhor 2 em 1. Mas a minha mãe também entra em modo sobrevivência, tem 2 filhos para criar e, portanto, tem de trabalhar e tem de criar estes 2 filhos, e fez um trabalho extraordinário. Foi uma mulher coragem e fez coisas, de facto, extraordinárias. Aos 15 anos, eu nunca mais pensava que chegava aqui, onde estou agora, não é? E, portanto, chegar a este ponto, olhar para trás e pensar tudo o que aconteceu, passar por encontrar alguém e desencontrar-me e voltar a encontrar o alguém, eu acho que a melhor forma que havia de celebrar a vida era partilhar esta interioridade, porque há outras pessoas que podem até nem sequer ter esperança, que a miúda com 15 anos não tinha esperança nenhuma, ok, vou ter uma vida perfeitamente normal, aquilo que nós estamos habituados a ver é uma coisa perfeitamente normal, não me vai acontecer nada de extraordinário porque eu também não sou nada de extraordinário. E se nos aconteceu algo de extraordinário, vamos partilhar. Bora lá, porque outras pessoas podem querer perceber que... E sentimos privilegiados o facto também de vocês acatarem vir aqui ao estúdio e gravar, porque também, no fundo, é uma prova que não tem problemas nos em falar a vossa história, e nós ficamos muito gratos por tê-los cá como convidados. Muito bem, vamos então ao ping-pong. A palavra que melhor descreve o Rui. Generosidade. Rui, a palavra que melhor descreve a Ana. Não há palavras. Isso é batota! O hábito mais curioso do Rui que só tu conheces. Um hábito. O Rui é um pantomineiro, é um inventor de histórias e faz-me isto, é um hábito que só eu é que conheço, eu ainda hoje lhe dizia, olha a história do Pedro e do Lobo, um dia vai ser verdade e eu não vou acreditar. Eu nunca consigo distinguir quando ele está a falar a sério ou quando ele está a brincar, ao fim deste tempo todo. Ele põe uma máscara, isto é um hábito muito, eu acho que só eu é que conheço este, ele põe uma máscara de verdade que eu não consigo verdade distinguir. Absoluta, sim. Exatamente, é. O que é que a Ana faz que te desarma sempre? Talvez dizendo o seguinte: considera que a vida é um processo oxidativo, essencialmente oxidativo, que esse processo é inexorável, imparável. A Ana é o meu antioxidante. É ela que conhece as veias. Um dia da inunda. um dia chato como o caraças de chuva como hoje, chegas a casa, a coisa... Não há dias chatos. Eu não tenho dias chatos. Palavra nova, não tenho. Tu és um dias inspirador. Acho que não. Os três divertimos muito sempre. Muito bem. O momento em que percebeste Nem que seja a este espancar o homem gato. faz parte da minha vida. O momento em que eu o vi, a primeira vez que eu o vi, eu pensei, este homem vai cruzar-se na minha vida, seja lá de que forma for. O momento, a primeira vez que eu o vi. De amarelo ou laranja, ainda não sabemos. O que é que te dá mais paz na Ana? Mais paz, ela própria, não, quer dizer, não. Isto a Ana é indissociável de todas as suas características fantásticas que tem. Quer dizer, ela é assim. O que faz dela um ser único, porque autenticidade, quer dizer, brilhante, e depois é de facto um ser celestial. Quer dizer, para mim, quer dizer, é assim que eu a defino, não é? Porque tenho, quer dizer, acho que na literatura eu não encontro, senão no Tristão e Isolde, assim muito ao longe, mas realmente é isso. Valia muitos camelos em Marrocos. É? Eu valia muitos camelos em Marrocos. É verdade. Aqui é cavalos de raça. O que Santarém tem que nunca abriste mão? A tranquilidade, a paz, a qualidade, o cheiro à família, à infância.
E tu, Rui, o que é que mais te surpreende em Santarém mesmo depois destes anos todos? Ana, todos os dias. Santarém para ti é Ana. Não, Santarém, se não fosse a Ana, não existia Santarém. Portanto, é o mais que se pode dizer de uma cidade. Sentes-te bem em Santarém na cidade? Sentes-te bem? Não, gosto muito de Santarém. Vive-se bem em Santarém? Há uma exceção, uma pequena exceção, mas que é urbanística. Quer dizer, numa sequência de 3 semáforos, não é? Paris tem milhões de semáforos. Nós conseguimos circular em Paris. Sim. Tem 3 Estás a dizer semáforos. isso e eu estou-me a lembrar da reta da Praça Torres, não é? É essa mesmo. Que uma pessoa consegue fazer pim, pim, não é o meu pim. problema. Chama-se isto a cidade inteligente. Não é? Sim, Eu confesso sim, que o meu maior problema neste momento, eu gostava que a Câmara tivesse um papel nesse aspecto, tem a ver com a rotunda. A rotunda de Santarém bloqueia a cidade toda, por causa das passeiras de peões. Uma senhora um bocadinho mais coxinha a passar aquela passadeira. Estás a falar de qual rotunda? A Nesta Cadeia altura dos do Reis, campeonato? lá a Cadeia dos Reis. Então tem as 2 passadeiras que não há Sim. semáforos. Sim. Vocês têm noção. E às 5h30 até às 6h30 tudo para por causa das passadeiras. Então se vai os semáforos, Mas, eu quer digo dizer, é não a é por falta de causa das semáforos. passadeiras. Não, É passadeira- pelo comportamento Do peão. Então do peão. tens que o disciplinar, tens que haver um semáforo com um contador Como de tempo, tudo, tem que haver como um polícia a tudo. puxar. Absolutamente, como É tudo, isso que eu digo. não é? Como tudo. É muito mal. O sítio de Santarém onde mais te sentes em casa? Sem ser a tua casa, vá. O sítio de Santarém onde mais me sinto em casa. E caramba. Eu acho que eu acho que é Santarém em si. Eu sinto-me em casa em Local, Santarém. uma esplanada, Mas sabes, Miradouro. eu não sou. Isso para mim são lugares comuns. Há um sítio em que. Eu não sou. Sou muito desapegada. Não tenho. Santarém para mim é o sítio onde eu me sinto em casa, independentemente de onde eu esteja. Em Santarém. Eu não tenho um sítio que eu diga, olha, é o sítio onde eu vou. Tem aqui e ali, há sítios. Por exemplo. Gosto imenso de ir ao restaurante ou à massa, sinto-me em casa no Amassa, sou super bem tratada, tenho um chefe maravilhoso que nos recebe sempre lindamente, o Francisco E que é dá ótimo. boas comissões por falares nisso aqui. Não é verdade, mas é um sítio onde eu me sinto em casa, onde eu sinto muito conforto, mas eu sinto-me em casa em Santarém. Sem ser na minha casa, eu acho que eu sinto. E tu, Rui, algum local de Ai. Santarém que sintas assim mais... Ela roubou-me esta Esta deixa. ideia. Eu sinto-me em Santarém, sinto-me em casa. Sinto-me em casa, sinto-me em Santarém. Isto é a envolvência mais abrangente. Mas quando pensas em Santarém agora, pensar, qual é a imagem que te vem logo à cabeça, já agora por curiosidade? Qual é o local da cidade que tu passa engraçado. seminários, portas de sol, há assim algum local? Não, foi o Isla Ok. lá acima. Ao pé da Ao Graça. A Igreja da Graça? Não, não, ao o pé outro da da Ozel. Rua do Matador. Exatamente. Eu cheguei a estar aí também, eu cheguei a estar aí. Que eu era lindíssimo até, enfim, darem cabo daquilo. Aquilo era lindíssimo. Eles puseram cimento em cima das pedras, mas era maravilhoso. Eu sentia um sentimento Não é quase igreja. Tu não conheceste o António Madeira, o professor Madeira, não conheceste, foste recrutado Sim, por ele, foste sim, recrutado por sim. ele. Pois, és desse tempo. Temos agora aquela pergunta-chave, que é qual é que é a música da vossa vida? E agora? Temos várias. Temos, se quiseres A ir pelas principal portuguesas, será- temos a Marisa Sim, com sim. o Quem Me Dera. Se quiseres uma... Até porque eu não conhecia a Marisa, foi a Ana que me apresentou. Essa música nunca a tinha ouvido. É estranhíssimo isto. lindo, é lindo. não é? E agora. Se quiseres uma internacional, temos a Regina Spektor com o Uau. E depois temos o Story da... que eu nunca me lembro. Caroline. Da Brandy, não é? Brandy Caroline. Sim. Estamos das 3, ou seja, Sabes que elas surgiram todas em... Parece que vieram todas remetem para assim... momentos todos aos bons. Remetem. A da Marisa é muito... Eu gosto da Marisa, e a da Marisa é muito... A letra diz-me muito. Tem muito a ver com muitas fases que aquela música remetia muito para o Rui, não é? E a da Regina Spektor, se vocês ouvirem... e a letra, ela pergunta como é que eu posso apaixonar por alguém depois de ti, não é? É maravilhosa. E portanto são E três agora a músicas. nossa pergunta-chave, Santarém bem vos quer porque... Olha, eu vou falar por mim, bem me quer, porque acolheu-me, a mim e à minha família, e só por isso foi extraordinário. Nós fomos sempre muito bem acolhidos em Santarém. Acolheu-me, viu-me crescer,
de alguma forma reteve-me, não é, na cidade. E depois eu fui abençoada com o amor da minha vida que conheci em Santarém. Tive a melhor filha do mundo em Santarém. E depois, porque profissionalmente eu também me sinto, Santarém bem me quer, porque também me permitiu, em termos profissionais, crescer e fazer aquilo que gosto de fazer, para além de outras 500 coisas. É por isso que Santarém bem me quer. Santarém bem me quer porque se não fosse Santarém eu não estaria aqui. Já tinha ido deste para melhor. Eu gosto imenso de ti, Rui. Eu não te conhecia pessoalmente, mas eu gosto imenso de ti. Tu és de facto. Tens uma tranquilidade que eu gostava de também ser como tu. Um dia desses gostava de ter a tua. Tens que falar mais com o Rui. Tem que ser. Acho que Não sei, mas acho que isso é um sinalzinho, é uma mensagenzinha. temos coisas comuns entre nós os dois casais, se calhar. Ok. Nós trazemos sempre aqui no final do nosso programa pampilhos celestes e arrepiados, mas hoje trazemos uns arrepiados muito especiais que vieram diretamente pelas mãos da Dona Fátima. De Almoster. De Almoster. Estes é que são os verdadeiros arrepiados, são arrepiados de Almoster, mas pergunto sempre, pampilhos celestes ou arrepiados? Qual é o preferido? O que é que vão querer Eu partilhar tenho de connosco? resistir porque não posso. Epá, Está bem, mas vamos um preferido, há de ser um preferido. Nós temos saber Não. o eleito. Eu não sei como é que isto chama. Morel Celeste. Celeste. Que tem o coco, não. Não, Não. esse é o É dos tudo. Não, gosto muito ovos e deste, gosto amêndoa, muito do arrepiado e o bolo de Santarém adoro também. o pampilho. Pampilho. E também queremos Mas vos eu conheço a Ana, oferecer... qual é o prefere? Qual é o preferido? Epá, eu gosto muito do pampilho. O arrepiado não é aquilo que eu mais amo. Este arrepiado. Sim, este arrepiado. Arrepiado de Almoster. Não conheces este arrepiado? É um merengue maravilhoso feito com amêndoa laminada à mão. Pronto, isso deve ser uma coisa. Exatamente. só Que é por o isso, que só os por isso. italianos fazem com o alho para pôr no espaguete. Ao Pois alho. é, mesmo género, mesmo género. É, E tem de queremos ser vos assim. oferecer- Fica transparente. E queremos vos oferecer também estas flores. Obrigada. E agradecer a vossa presença neste episódio tão especial de final de ano. Eu em sugeria, se Santarém. me permites, que um desafio desafiava só que era, gostava que tu lesses e que lesse aqui uma citação, um parágrafo teu. E gostávamos de acabar o programa, talvez tu contigo a ler um que tu escolhes, que tu gostes pessoalmente. E para ver se. Eu disse-vos que isto era uma homenagem também ao Rui. E vou-vos, este texto que eu escrevi foi depois de estar com o Rui, é uma coisa curtinha, porque o Rui, a determinada altura, disse-me que se estivesse muito doente, se ficasse incapacitado, que eu tinha de o deixar partir. E eu não percebi esse conceito. Quer dizer, eu percebi o conceito, mas aceitar este conceito e interiorizares é que não é fácil, porque nós temos, infelizmente, a visão egoísta de que a pessoa pode estar muito doente, pode estar em sofrimento, mas ela está ali. E nós, de forma egoísta, porque estamos bem, queremos lá ali. E eu tive que interiorizar e achei que a melhor forma de o fazer era escrevendo isto. Eu espero não me emocionar, não tinha piada nenhuma. E se um dia eu te disser que preciso de partir, se um dia o meu corpo for saqueado pela dor, essa malvada que nos leva à energia, nos suga ao ânimo e nos atira ao tapete. Se a dor consumir a minha chama e vilipendiar a minha alma, se no grande tabuleiro de xadrez que é a vida, o peão fizer cheque-mate à rainha, tu vais amar-me daquela forma que toda a gente diz que ama, porque segue a receita milenar, mas que na verdade é um amor sem tempero, insonso, igual aos demais, ou vais amar-me com o olhar que só os óculos da amorosidade permitem? Vais abrir-me a porta da liberdade e assinar a minha carta de alforria? Vais libertar-me da culpa, da dor que fica? Vais ler nas palavras que eu não vou escrever, que quem vai, só vai porque é insuportável ficar? Amar também é deixar ir, porque o que fica é mais do que o que vai, porque quem vai, na verdade, não vai, acaba sempre por ficar. Natal. E eu aprendi que se um dia o corpo o vilipendiar, eu vou deixá-lo ir. Não temos o direito de ficar com ele. Não temos o direito. Lindo. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada aos dois. Gostei.